Olá, olá! Podem chegar à nossa sexta aula da oficina Produção Teatral Panorama de Ideias, que é apresentada pelo Governo Federal, pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, pela Secretaria Municipal de Cultura, através da Lei Aldir Blanc. A oficina foi contemplada pelo Prêmio Arte Escola, na LAB, da Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro, com o objetivo de fomentar a retomada das atividades culturais no ano de 2021, possibilitando um precioso intercâmbio entre os segmentos da cultura e da educação. O meu nome é Elaine Moreira. Eu sou mestre em Bens Culturais e Projetos Sociais pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, e sou formada em Produção Cultural e em Ciências Sociais, com habilitação em Produção e Política Cultural pela Universidade Cândido Mendes. Trabalho com produção cultural, majoritariamente com produção teatral, há mais de 15 anos. E atualmente eu sou diretora de produção da Barata Comunicação, da Companhia Torres de Laura e da Cult Consult, onde presto consultoria em projetos culturais e atuo no mercado de produção. Eu já participei de mais de 40 produções teatrais e trabalhei com alguns importantes nomes da cena brasileira. E nessa oficina, o meu propósito é justamente compartilhar com vocês um pouco da minha experiência. A oficina Produção Teatral Panorama de Ideias seria ministrada ao vivo, em plataforma online gratuita, exclusivamente para alunos e adultos, alunos jovens e adultos da Rede Municipal de Ensino da cidade do Rio de Janeiro. Porém, em virtude do momento excepcional por conta da pandemia do coronavírus, juntamente com as incertezas sobre o pleno retorno das atividades escolares, a oficina está sendo disponibilizada de forma gravada em links completamente gratuitos. Dessa forma, o acesso ao conteúdo estará disponível para todos os estudantes da Rede Municipal de Ensino da cidade do Rio de Janeiro, bem como para todo o público interessado no assunto. Assim, contribuiremos com as medidas de enfrentamento à propagação da Covid-19 e cumpriremos com o objeto e o prazo propostos na Lei Aldir Blanc. Nessa aula, nossa sexta aula, nós continuamos explorando as ferramentas disponíveis para a realização de um projeto teatral. E nessa aula, o objetivo é que a gente fale sobre os editais de cultura, em primeiro lugar, e depois sobre a captação de recursos, como dois pilares importantes para o desenvolvimento do projeto e para a busca de oportunidades para que o projeto teatral possa ser realizado da melhor forma possível. Então, começando pelos editais de cultura. Existem editais de cultura que abrem durante todo o ano, que são editais de diversas instituições públicas e privadas que lançam esses documentos em busca de projetos culturais que eles possam patrocinar, normalmente através das leis de incentivo à cultura, sobre as quais nós falamos na aula anterior. Então, esses editais são lançados por essas empresas, normalmente de grande porte, públicas ou privadas, e existe um prazo específico para inscrição de projetos culturais nesses editais, e os resultados são divulgados de forma transparente, de maneira que todos saibam quais são os projetos escolhidos por aquela empresa X ou Y via edital para o patrocínio. Existem alguns exemplos, né, de empresas que abrem editais normalmente a cada ano. Oi Futuro, a própria Secretaria Municipal de Cultura com seus programas de fomento direto, a Caixa Cultural, Banco do Brasil, CCBB, Porto Seguro, entre outras. Esse ano tivemos ainda o lançamento de outros editais, a Vale lançou edital,
Eletrobras lançou edital, B3, Axê, inclusive empresas que até o ano passado não tinham tanto essa cultura de divulgar editais, né, editais públicos para inscrição de projetos. O que também denota um caminho importante para essa retomada no ano de 2022. Se a gente comparar o ano de 2020 com o ano de 2021, existe uma diferença brutal em relação ao lançamento dos editais. Em 2020, nós não tivemos praticamente nenhum edital de cultura lançado, com exceção da Lei Aldir Blanc, que veio socorrer, de fato, o setor. Nesse ano, talvez por conta da aceleração da vacinação e tudo mais, a gente percebe que existe uma proliferação de editais sendo lançados, inclusive de maneira emparelhada e muito mais fortemente no segundo semestre de 2021, justamente para que a retomada do setor cultural aconteça no ano de 2022. E aí, a pergunta que não quer calar: como que a gente fica sabendo sobre os editais de cultura? Puxa, quando eu vejo o prazo já acabou. Puxa, eu não fiquei sabendo desde o início. Como é que eu sei que a empresa tal patrocina? Então, é preciso ficar de olho nessas divulgações. E o que eu posso fazer aqui é indicar alguns sites que divulgam muito fortemente editais de cultura que vão sendo abertos. Então, o site Cultura e Mercado, por exemplo, sempre divulga os editais. Além de ser um site super interessante de acompanhar as matérias, os artigos, ele ainda publica e divulga editais em vários segmentos culturais, não apenas no segmento do teatro. E o outro site, a outra possibilidade, é a plataforma do Prozas, que também vem fazendo um trabalho interessantíssimo de divulgação de editais, via mala direta, via site, redes sociais, e que tem funcionado bastante. Inclusive, algumas empresas estão usando até a plataforma do Prozas como sistema, né? Como interface para a inscrição de projetos. Então, as duas dicas são essas: Cultura e Mercado e Prozas, para que todos fiquem por dentro dos editais de cultura que vão abrindo em suas diversas linguagens possíveis. Bom, dentro desse grupo de ferramentas disponíveis, além dos editais de cultura, nós falamos também que é importante destacar a presença e a atuação de uma figura importante, que é o captador de recursos. Né? Então, de que forma que a captação de recursos, ela também é uma ferramenta disponível, de forma que você possa utilizar a captação de maneira paralela a todas as outras ações que estiverem sendo feitas em prol do projeto. Então, por exemplo, o projeto pode estar sendo inscrito em editais de cultura, mas ele também pode estar na mão de alguns captadores que vão bater diretamente na porta de empresas que talvez não abram o edital, e que esse captador vai fazer uma linha direta entre o seu projeto e aquela empresa. Então, há no mercado empresas e pessoas físicas trabalhando com captação de recursos, vivendo de captação de recursos. Esse trabalho ele pode ser feito paralelamente às inscrições dos projetos, como eu acabei de falar. As inscrições das leis de incentivo, as inscrições nos editais. Normalmente, os captadores trabalham com projetos aprovados em lei, né? Porque isso agrada mais as empresas patrocinadoras. E fazem essa ponte entre o projeto e a empresa que está interessada por esse projeto. Então, é um grupo. Nessa aula, a gente falou sobre um grupo de ferramentas que ele parece um grupo pequeno e a gente desenvolve rapidamente o assunto sobre eles, mas que é um grupo fundamental para o percurso de um projeto cultural. Então, um projeto cultural que não está inscrito nos editais, que não pretende inscrever nos editais, ele meio que sai da roda da concorrência, da roda de estar ali sendo apresentado das comissões julgadoras desses editais.
de forma que ele seja reconhecido, conhecido pela sua excelência. Então, os editais de cultura são fundamentais em qualquer processo para a realização de um projeto teatral. Assim como a figura do captador de recursos é importante também. Não é obrigatório você ter um captador de recursos trabalhando paralelamente, mas é importante saber da existência dessa figura e saber que ela pode estar trabalhando paralelamente para o seu projeto. Então, é isso. Essa aula falava especificamente sobre essas duas ferramentas disponíveis, mas na próxima aula nós falaremos sobre um assunto muito, muito importante, que é o percurso do projeto entre o plano das ideias e o papel. E que, obviamente, depois do papel, vem o palco. Então, é uma aula que começa aí a preparar o nosso terreno para a parte prática da oficina. Eu tenho certeza que vocês vão adorar e vão conseguir planejar melhor o andamento do projeto de vocês, ok? Então, a gente se vê na próxima aula. Muito obrigada pela companhia. Até já!